Gênesis capítulo 13. Louvo a Deus pela oportunidade que me é concedida de poder mais uma vez partilhar a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Alailson mais uma vez pela confiança. Gênesis capítulo 13. A partir do versículo 5, assim está escrito: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Eu peço que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei eu à direita. Se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Amém. Fale conosco, Senhor, maravilhosamente, graciosamente, poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a Tua palavra, o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra, nos forneça fé para crermos na Tua palavra. Trabalhe em nós, por nós e através de nós. E tudo o que tem acontecido aqui, e o que porventura haverá de acontecer, é somente para o louvor daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queira estar sentados. Mas eu quero rapidamente pensar com vocês sobre as fases da vida de Ló. As fases da vida de Ló. E a partir dessas fases que eu vou citar aqui, a gente pode extrair algumas lições, para que a gente não entre pelo mesmo caminho de Ló. Se em algum momento aqui, na minha fala eu citar, ou eu falar Jó, entenda Ló. A gente está mais familiarizado com Jó, não é verdade? Mas entenda, é Ló, ok? Vamos lá. Que um dia eu estava falando sobre isso, o irmão murmurando lá: errou. Não, você não vai murmurar não. Primeira fase deste homem é chamada a fase do encantamento, da sedução. Ele ficou encantado pelas campinas do Jordão. Ele ficou encantado pelas terras que davam acesso a Sodoma e a Gomorra. Isso está em Gênesis capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Ele olha e acha tão lindo aquele lugar, acha tão formoso aquela paisagem, é tão atraente para os seus olhos, que ele não mede as consequências, que ele não vai verificar que terras são aquelas.
quem habita lá, qual é a cultura daquele povo, que tipo de espiritualidade é daquela região. Não, ele está encantado, ele se apaixona pelaquela paisagem. É interessante que quando nós olhamos Gênesis capítulo de número 12 e o início do capítulo 13 de Gênesis, a gente vai perceber o Abrão tomando decisões a partir da fala de Deus. Enquanto Abrão é guiado pela fala de Deus, pela direção de Deus, o Ló é guiado pela sua própria visão, é guiado pelo seu próprio entendimento. Enquanto Abraão ora para tomar decisões, o Ló olha para a paisagem e diz: é lá que eu quero ir. E a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Sabe por quê? Porque geralmente os nossos olhos veem o que o nosso coração ama. Geralmente os nossos olhos são atraídos para aquilo que o coração já foi atraído. Geralmente os nossos olhos irão ver aquilo que o coração já está vendo. Por isso que Jesus vai trazer de forma de doutrina, dizendo assim: olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará habitando em trevas terríveis, tenebrosas. Mas nesse processo de encantamento da vida de Ló, a gente pode extrair algumas lições a partir de algumas observações. Primeiro, nesse encantamento de Ló, a gente aprende algumas coisas. O que é que nós aprendemos? O objeto do desejo se torna mais relevante ou mais atraente do que qualquer coisa, quando os meus olhos e o meu coração estão focados ou fitados apenas no objeto do desejo do meu coração. Todas as coisas ao meu redor parecem insignificantes. Isso é tão verdade. Exemplo, um pai, uma mãe com experiência de vida, com experiência de tempo andando com Deus, começa a observar o filho entrar por alguns caminhos, e começa a observar os filhos se envolverem com pessoas que não deveriam se envolver. E a mãe, o pai, o líder de jovens, o professor, o pastor começa a alertar aquela pessoa sobre o perigo iminente que ele está diante. Mas o objeto do desejo dele é aquela pessoa, é aquele lugar, é aquele ciclo de amizade que tudo ao seu redor, conselho do pai, conselho da mãe, fala pastoral, na escola bíblica dominical, a fala dos líderes se torna muito insignificante diante da grandeza e da sedução que os meus olhos estão atraídos. A gente tem que tomar cuidado com estas coisas. Segundo, o encantamento revela aonde está o meu coração. Aquilo que me encanta, aquilo que mexe com as minhas emoções, aquilo que aflora os meus desejos, revelam aonde está o meu coração. Terceiro, e isso daqui eu gostaria que você guardasse com muito cuidado da tábua do seu coração: as paisagens distantes se tornam mais agradáveis do que os valores morais e espirituais. O Ló já vinha caminhando com Abrão. Abrão já vinha falando da grandeza de Deus. Abrão já vinha comentando a respeito das promessas de Deus para eles. Abrão já vinha falando do relacionamento que ele tinha com Deus. Porém, aquela paisagem distante, aquela paisagem lá das terras da campina, seduziram tanto o irmão Ló, que ele largou de mão, deixou de lado valores morais e valores espirituais. O que mais aprendemos com essa fase de Ló no seu encantamento? A aparência se tornou uma verdade absoluta. O texto diz:
parecia, era semelhante ao jardim de Deus, mas não era o jardim de Deus. Mas esta aparência, essa pintura, esta paisagem que Ló se encantou, se tornou para Ló uma verdade absoluta, uma verdade que não poderia de forma alguma ser negada. Então a primeira fase de Ló é o encantamento, é ser seduzido pelas paisagens distantes, é ficar seduzido por aquilo que os olhos deles ou o coração dele foi atraído. Segunda fase da vida de Ló está no capítulo 13 e versículo de número 12. O texto diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã. E o texto continua: e Ló habitou nas cidades da campina. Aí, algumas versões vai mudar. Exemplo, Almeida Contemporânea, a Ara, a Bíblia de Estudo Pentecostal, trabalha essa ideia da seguinte forma: e armou sua tenda até Sodoma. Armou. Mas, exemplo, a NTLH, que é a nova tradução, né, nova tradução da linguagem de hoje, traduz de uma forma, eu penso que mais coerente. O texto diz: olha, e ia armando. O verbo vai para o gerúndio, né? Vocês estudaram muito mais do que eu. E armando. A ideia é que o Ló vai se aproximando dia a dia de Sodoma. Ele não muda de uma vez, ele vai se aproximando aos poucos. Uma semana, as tendas deles estão aqui. Ele diz: já que não aconteceu nada até hoje, semana que vem eu viajo mais um pouco mais para perto de Sodoma. O que fase é esta? É a fase da associação. Ele vai se aproximando. O texto diz: ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ló não mudou de uma vez. Ló não se instalou de uma vez lá em Sodoma. Ele foi sendo seduzido e ele começa a brincar. Já que eu fiz isso hoje e não aconteceu nada, Deus não me repreendeu, não veio nenhum anjo sentenciar nada sobre mim, nenhum profeta se levantou para revelar alguma coisa. Então sabe de uma coisa? Amanhã eu armo a tenda mais perto. E Ló vai armando sua tenda cada dia mais perto de Sodoma. Ele não mudou-se de uma vez, ele foi se aproximando aos poucos daqueles povos. E é interessante que quando chegamos em Gênesis capítulo 14, o texto bíblico diz que depois que ele se aproxima de Sodoma, que ele começa a ficar lá em Sodoma, o texto diz que ele se sente bem ali naquele lugar. O curioso, quando nós olhamos para isso, é que Ló andou com Abrão, no mínimo, escute, no mínimo 15 anos. Eu falo da caminhada a partir de Gênesis 12. No mínimo 15 anos, andando com Abrão. Mas nesse momento ele não conseguiu, nesta caminhada com Abrão, ele não conseguiu criar ou formar alianças profundas. Enquanto Abrão, em cada caminhada dele, ele levanta altares, o Ló constrói tenda. Enquanto Abraão levanta altar, Ló está construindo tenda para ir armando ela até chegar em Sodoma. Tudo isso, essa aproximação com Sodoma, fica tão clara no texto, que tudo indica que a esposa de Ló é de Sodoma. A esposa de Ló é daquele lugar. Ele vai se aproximando, e vai se encantando, e vai se envolvendo com Sodoma, e cria um ciclo de amizade, e ele vai conhecendo as pessoas, e se aproxima mais, e se aproxima mais. Isso é tão terrível, porque esta associação, estas alianças que Ló vai fazendo em Sodoma, gera uma consequência terrível para ele. Então perceba, primeira fase da vida de Ló
dessa trajetória de Ló é o encantamento, é ficar seduzido pelas paisagens distantes, é ficar seduzido por aquilo que aparenta ser, mas não é. Segunda fase é que ele vai se aproximando daquilo que é perigoso, mas não percebe. Terceira fase, Ló agora passa pela fase da acomodação, do pertencimento. O texto bíblico, lá agora em Gênesis capítulo 19, diz que quando os anjos chegaram para avisar a respeito do perigo que eles estavam vivendo e do juízo de Deus que viria sobre aquelas terras, a Bíblia diz que quando os anjos chegaram lá, Ló, estava assentado na porta da cidade. Assentado na porta da cidade. Culturalmente, só ficava sentado à porta das cidades os homens que tinham influência sobre a cidade, os homens que tinham autoridade sobre a cidade, os homens que tinham poder sobre a cidade. Eram os mais experientes, cabeça branca, que ficavam ali para aconselhar, para direcionar, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, quem ficava à porta da cidade são essas pessoas. E o texto bíblico diz que Ló está na porta. Ele não é mais um turista em Sodoma. Ele agora é um morador de Sodoma. Ele não está fazendo turismo em Sodoma. Agora ele é alguém influente em Sodoma. Ele agora se sente pertencente a Sodoma. Ele está pertencendo àquele povo. E dentro desse pensamento, até indico para aqueles que gostam de ler, Alain Nobre, ele escreveu um livro curioso, muito bom. A Humanidade em Crise. Ele trata a respeito do fardo do pertencimento. A ideia é, que ele trabalha no texto lá, uma pessoa, exemplo, um cristão, um jovem, cristão ou obreiro, não sei, vai para a faculdade, vamos dizer assim, vai na faculdade, e ele se sente um pouco excluído do contexto das pessoas, não consegue criar vínculos de amizade por causa da sua fé e da sua conduta. Isso traz um fardo para ele. Então, para ele se sentir pertencente àquele nicho, né? Aquele grupo, ele começa a abrir mão de valores, para ele se sentir pertencente àquele lugar, àquele grupo, àquela família, àquele contexto. E o que nós percebemos aqui em Ló é justamente isso. Ló abre mão de tudo, de todos os valores que foram ensinados por Abrão, de tudo que Abrão vem caminhando, ensinando. Mas quando chega em Sodoma, para ele se sentir pertencente àquele grupo, ele começa a abrir mão de algumas coisas. E esse nível de acomodação deste homem fez ele perder o senso de valor. Quando nós olhamos toda a história de Ló, observe o declínio desse homem. Primeiro, encantamento, se encanta. Segundo, se associa, casa em Sodoma. Terceiro, pertencimento, está acomodado em Sodoma, sentado na porta, fazendo negócios, crescendo ainda mais a estrutura financeira, prosperando em Sodoma. E ele está lá, sentado na porta da cidade. Ló está tão acomodado em Sodoma, que no momento em que o anjo anuncia o juízo de Deus, ele dá algumas desculpas. É só ler Gênesis 19. O anjo chega lá. Quando chega na casa de Ló, o texto bíblico que o anjo começa a falar com Ló, Ló convida-os para casa. E os habitantes da cidade, os homens da cidade, percebendo que os anjos tinham chegado, chegaram até a porta de Ló e gritaram: deixe a gente conhecer estes homens. E é interessante que essa expressão conhecer, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver com ter relação sexual. Era esta a ideia da mentalidade daquele povo. Eles eram tão perversos, tão imorais, que os habitantes da cidade disseram:
nós queremos ter relação sexual com estes homens que estão dentro da sua casa. O Ló, ele está mas tão envolvido com a cultura daquele lugar, com os costumes daquele lugar, com o declínio moral daquele lugar, que Ló faz assim: não, eu tenho 2 filhas virgens, está que elas façam o que bem quiserem. O anjo anuncia o juízo: Ló, saia daqui com toda a sua família. E quando vocês estiverem saindo, eu vou dar algumas ordens para vocês. Mas o Ló dá uma desculpa. O anjo está apressando ele, diz: não, mas como é que é isso? Esse juízo, ele está tão preso a Sodoma, aos costumes daquele lugar, que ele diz: não, será se não tem outra saída? Será se não, Deus não tem outra ideia? Será se Deus não tem outro método para fazer alguma coisa? Para que tem que sair? E o anjo começa, o texto bíblico diz que Ló se demorava. Porque Ló se demora? Por causa do apego a Sodoma. Sodoma prendia o coração de Ló, e ele se demorava. Ele está tão preso a Sodoma que os pés deles não conseguem romper. É como se ele tivesse amarrado. Deus está dizendo: escapa com a tua vida, corra, saia daqui, porque eu vou destruir. E tem uma coisa, Ló: não pare nas Campinas, porque uma vez você ficou encantado pela paisagem da Campina, e se você parar lá outra vez, você vai ficar encantado de novo. Então não pare lá, não fique olhando. E tem outra coisa: não olhe para trás. Esta é a ordem de Deus. Mas ele se demorava, o texto bíblico diz claramente. E Ló se demorava. Já que ele demora, aí entra o quê? A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a ternura de Deus. Porque se Deus é um Deus perverso, que não cumpra os seus projetos e os seus propósitos na vida das pessoas, teria largado Ló para lá. Mas pelo contrário, a graça de Deus veio de que forma? A Bíblia diz que o anjo pegou na mão dele. Eu sei que você sozinho não dá conta de sair daí, por isso que eu vou pegar na sua mão. E os anjos começam a arrastar Ló daquele lugar. É interessante que a ordem de Deus diz: olha, corra, não olhe para as Campinas, não pare nas Campinas, e não olhe para trás. O que isto tem a ver conosco? Não há possibilidade de sair de Sodoma admirando as mesmas paisagens, admirando as mesmas pinturas que a gente um dia foi apaixonado por elas, admirando as mesmas paisagens que um dia nos enganaram. Não tem como sair de Sodoma admirando as Campinas. É necessário romper com estes laços. É necessário romper de forma bruta com laços que te prendem, que te amarram e te fazem ficar seduzido com algumas coisas. É necessário romper com essas coisas. Às vezes é necessário trocar o número de celular. Às vezes é necessário excluir sua página de Facebook e de Instagram. Às vezes é necessário tirar a senha de lá. Às vezes é necessário colocar bloqueadores para a pornografia. Não tem como sair de Sodoma apaixonado pelas Campinas que estão ao redor. Por isso que o texto diz: não pare nas Campinas, porque você pode se apaixonar outra vez e não consiga sair de lá. Primeira fase de Ló, encantamento. Segunda fase de Ló, associação. Terceira fase de Ló,
a acomodação. Quarta fase de Ló, o livramento e libertação. Deus é tão bom que livra Ló daquele lugar. Só aconteceu essa libertação por causa da graça, da maravilhosa graça de Deus. Ló só conseguiu sair daquele lugar porque Deus o tirou de lá. Talvez nesta noite você esteja aqui dizendo: eu não tenho força. Mas a graça de Deus está sendo derramada neste lugar. A bondade de Deus está sendo derramada neste lugar agora, neste exato momento. E assim como os anjos que ali estavam a trabalho e a serviço do próprio Deus, seguraram na mão de Ló, Deus nesta noite, através do Espírito dele, está segurando na sua mão e dizendo: vou te dar força para você sair deste lugar que você não deveria ter entrado nunca. Aleluia! É Deus que toma Ló pela mão. Mas o texto diz que enquanto ele está indo, os anjos segurando as mãos, ele segura na mão do anjo, os anjos segurando na mão de Ló, Ló segura na mão das filhas, e com certeza a esposa está também de mão dada. O texto bíblico diz que esta mulher, esposa de Ló, ela para e ela olha para trás, e o texto diz que ela se torna uma estátua naquele lugar, petrificada naquele lugar. E ele tem que ir com o coração partido. Para ele escapar, ele perdeu. Tem processos de libertação que vai ter perdas, que a gente perde algumas coisas, mas é melhor perder algumas coisas do que perder a vida, do que perder sua família, do que perder seu relacionamento com Deus, do que perder a sua salvação. Aí talvez tenha um calvinista aqui dentro, infiltrado: não perde, vai nessa. Vai nessa. Vai lá para Hebreus capítulo 6, né? Vai Hebreus, um dia desses eu conversando com um calvinista, e ele falando, só um parênteses, me ajuda a fechar depois. Aí ele vem e fala assim: não perde a salvação. Eu disse: mas me explica Hebreus capítulo 6, verso 4 a seguir. O texto diz lá: uma vez que essas pessoas, o texto diz, provaram o dom celestial. Interessante que a expressão dom lá é a mesma que aparece lá em Efésios capítulo de número 2. A salvação não vem das obras, mas é dom, a mesma. O mesmo dom lá de Efésios 2 é o mesmo lá de Hebreus. Então o dom lá não é dom de milagre, de profecia, é o dom da salvação de Hebreus lá. É o mesmo termo. E o texto diz: olha, provar o dom celestial, os poderes do mundo. Aí vem, poderes do mundo vindouro, dons, manifestação de poder, a palavra da sabedoria e tal. Ele diz, e essas pessoas, aí o texto diz, e essas pessoas caíram. A expressão cair lá é apostasia, apostatar. Ele diz que essas pessoas não tem como ser restauradas. Aí eu conversando com ele, disse: não é isso não. Ali, aí ele usa, eu fiquei até com dó dele. Ele falou assim: não, isso é uma advertência hipotética. Eu disse: mas como? Tem jeito de um negócio desse? Um exemplo bem básico. O pastor Liebert, o senhor está... Não, o pastor Liebert não, ele se machucou um dia, não pode. O pastor Villion não sofreu acidente, vamos lá. Mas já sofreu acidente também, tem que ser outro então. Ok, Imagine que você está andando de bicicleta, moto não, bicicleta você está andando. E aí, você está caminhando, pedalando. Aí eu falo para você assim: Tiago, cuidado, vai devagar. Tem um buraco muito grande lá na frente, você pode cair lá. Mas na verdade não tem buraco nenhum. É só um aviso hipotético. Tem nem possibilidade. Não existe isso. Se eu aviso para ele que tem um buraco e que ele tem a possibilidade de cair, é porque ele pode cair mesmo.
Na Bíblia não tem aviso hipotético, não. Se ele está dizendo para a gente ficar de pé, se ele está dizendo para reter a salvação, se está dizendo na Bíblia que pode ter apostasia, é porque pode. Então, meu amigo, agora eu fechei o parênteses, aprenda isso. Não tenha medo de perder algumas coisas. Talvez você vai perder amizades. Talvez você pode até perder o emprego. Talvez você pode perder até mesmo aquele curso. Faça tudo se for possível, mas não perca a sua comunhão com Deus. Não perca o seu relacionamento com Deus. Não perca o investimento que Deus está fazendo em você. Não perca o investimento da cruz do Calvário em você. Não perca a graça de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida diariamente. Ló perdeu algumas coisas, mas ele é tirado de lá. Outra coisa curiosa nessa libertação, o texto diz assim, olha: não olhe para trás, não pare na campina. Perceba, o dois não enfático, não é verdade? Não e não. Geralmente, escute isso, a graça de Deus é manifestada depois de uma proibição. Geralmente, a graça de Deus é manifestada depois de uma proibição. Não olhe, não pare. Se você não olhar e não parar, a graça de Deus tirará daí. A graça de Deus vai te libertar você. A graça de Deus vai restaurar você. A graça de Deus vai te dar outra oportunidade. Mas para isso, tem dois nãos. Não pare, não olhe, não flerte, não brinque, não vá naquele lugar mais, não acesse mais esse site, não fale mais com essa pessoa, não ligue para aquela pessoa, não mande mais mensagem para aquela pessoa. Depois desses não, se você cumprir, a graça de Deus será derramada sobre a sua vida e tirará você de lá. Não pare na campina, rompa com as amarras do passado. Às vezes é necessário romper com velhas amizades. Às vezes será necessário você romper com amizades que não dá mais. Não é porque você é mau, é porque você ama demais sua vida. É porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Então não tem como você caminhar com Deus amarrados a amizades que não te impulsionam para Deus. Então rompa com isso, não pare na campina. E eu concluo agora. A esposa de Ló olhou para trás. E Ló conseguiu escapar com vida e suas duas filhas. O texto bíblico diz em Gênesis capítulo 19, verso 22. Diz assim: e Ló habitou em Zoar. A palavra Zoar significa pequeno. Ele sai da companhia de Abraão, grande. Ele chega em Sodoma, grande. E em Sodoma ele continua crescendo. Mas agora, ele tem que recomeçar pequeno. E eu concluo dizendo, se coloque de pé, por favor. É melhor recomeçar pequeno do que perecer grande. É melhor recomeçar pequeno do que perecer grande. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus